E aí, tudo bem? Quero convidar vocês a participarem de uma conversa muito legal com um cara que ele é um verdadeiro caricato. E talvez você, assim como eu, já teve medo de ir ao dentista. Você já teve medo de ir ao dentista? Provavelmente é porque você não foi nesse dentista que eu convidei para estar aqui hoje conversando. Esse dentista ele revolucionou a parte de atendimento infantil e ele contribuiu diretamente para evitar uma série de consequências que a falta da higiene bucal pode ocasionar na infância das crianças. Bom, meu nome é Eric, eu sou diretor da Impact for School, do Suporte Educação, e quero convidar você para um bate-papo muito legal. Esse bate-papo hoje com o Dr. Jalas, odontopediatra, ele atende as crianças de maneira totalmente inusitada, totalmente descontraída, totalmente divertida, onde já se viu um dentista conseguir fazer com que você fique de boca aberta, mas é por causa da alegria. Você pode, onde você estiver, fazer um trabalho totalmente diferente e gerar a alegria, mesmo que seja com o dentista. Então hoje quero convidar para conversar aqui conosco esse Dr. Jalas, Eduardo Jalas, odontopediatra, e ele vai trazer dicas. Então eu quero convidar você a convidar mais alguém a estar aqui, principalmente papais e mamães que têm filhinhos pequenos. Os filhinhos pequenos é a especialidade do Dr. Eduardo Jalas e ele vai trazer dicas preciosas para participar aqui conosco. Tudo bem? Vou convidar ele aqui já, então sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de convidar alguém, porque dicas preciosas agora durante a pandemia, diminuiu o número de atendimentos nas clínicas e a gente vai falar com eles aí para ver as consequências. Seja bem-vindo, Jalas, tudo bem? Tudo ótimo, e você, como é que tá? Tudo bem, seja bem-vindo. Estava falando aqui já que você costuma deixar seus pacientes de boca aberta, mas não é por causa da sua profissão, é por causa da diversão, da alegria, da descontração. Isso, uniformizado. Não tava dando para ver, né? Olha lá, hoje eu tô de essa daí ficou legal, né? Não tinha visto ainda não. Eduardo, seja bem-vindo. Eu já conheço de longe um pouquinho do seu trabalho, sei da sua descontração, da sua alegria em atender crianças e fazer com que elas tenham um sorriso mais adequado. Crianças é extremamente importante, faz parte de toda uma trajetória depois, né? Quantos de nós, eu fui a primeira vez no dentista com dor de dente e a imagem que eu tenho é como do enfermeiro, que também só dá a injeção, e o dentista que faz doer a parte dos dentes, né? Então são duas pessoas que maltratam as pessoas. Isso é porque conheceram em momentos errados. E a questão da estrutura orofacial, me corrija ou complemente se você achar necessário, faz toda a parte de autoconfiança, parte de alimentação, parte de fala, parte de... complementa tudo, né? Não é só a saúde que é pela boca, ela faz tudo. Eu reprovei já no segundo ano do ensino fundamental, porque eu tinha a língua presa, falava errado, a minha alfabetização inicial foi errada, e aí a professora e a minha mãe decidiram melhor deixar eu um tempo a mais um ano, e isso me gerou consequências emocionais. Eu nunca gostei de português, nunca gostei de redação, nunca falei em público, e isso me destravou muito tempo depois. Eu fui destravar com mais de 30 anos. Então, assim, meu pai, com 75 anos, ele teve que ir recentemente no dentista, ele quase desmaia. Meu pai é daqueles que realmente quase infarta, tem que ter um desfibrilador do lado. Mas é tudo por consequência do trauma que gerou nos primeiros atendimentos. Acredito que o primeiro passo gera em nós uma estrutura mental e emocional que vai gerar uma consequência eterna, né? Então, acho que é bem bacana. Alguma coisa para complementar? Se apresenta, já, seja bem-vindo. E se tiver alguma coisa a complementar quanto a isso daí... Não, tá ótimo. Você foi muito assertivo aí no que você falou. A gente não tem noção do impacto que a primeira infância ou até mesmo a infância causa na vida futura, né? Ou seja, na vida toda. Às vezes alguma experiência que a criança teve, depois às vezes nem lembra, né? Fica no inconsciente, mas ela impacta não só na odontologia, como, por exemplo, no seu caso, né? Que você acabou tendo
sei lá, um trauma por conta de uma língua presa, né? Então, tudo isso interfere. Como você disse, a gente muitas vezes, quando pensa na boca, pensa em dente, óbvio, né? Tem muito dente na boca, mas não é só dente que nós temos na boca, mas isso impacta em tudo. Por exemplo, uma má higiene bucal, uma má higiene oral, uma má saúde bucal pode, inclusive, interferir no crescimento do rosto, do crânio, da face, porque, ao contrário do que a gente possa muitas vezes imaginar, o que mastiga, quer dizer, o que faz a mastigação, eu vou exagerar para algo bem, bem difícil aí. Um torresmo, né? Quando a gente vai comer um torresmo, não é exatamente o dente que faz, quer dizer, não é nem o dente que faz a movimentação. O dente não sai do osso e tritura o torresmo. O que faz a mastigação é este movimento aqui, ó. A gente, por exemplo, os dentes de cima, ó, eles não se mexem, eles estão presos no crânio. O que mexe são os dentes inferiores, a mandíbula. O que movimenta a mandíbula é músculo, é bochecha, lábio, língua. E o que faz o crescimento é uma força desta musculatura no osso. Então, se você não tem uma boa mastigação, pode interferir no crescimento da face. Adiantando um pouco alguns assuntos, por isso que a gente vê tanta criança usando aparelho hoje em dia, porque não tem uma boa mastigação. Então, coisas que às vezes a gente não tem ideia, né? Também eu vou dar um panorama muito exagerado, só para a gente contextualizar. Vamos imaginar o cara o Neandertal, lá, o homem das cavernas. O que ele comia? Cenoura crua, mandioca crua, batata crua, carne crua. Era tudo cru. Então o cara mastigava, mastigava, mastigava. Ele tinha isso aqui quadrado. Ele tinha 4 molares. O dente do siso, hoje, que muita gente já não tem, é o terceiro. Ele tinha 4 e cabiam os 4 na boca. Então, hoje a gente, quando tem muito dente, tem 32 adultos, né? Eles tinham 36 dentes. Então, foi perdendo por quê? Foi cada vez mastigando menos. E agora nós estamos acelerando esse processo. Porque, por exemplo, uma criança hoje, ou mesmo um adulto, uma criança não, mas um adulto que vá num fast food qualquer, ele pode conseguir fazer uma refeição sem ter dente. Um banguela, se vai num desses fast food, o cara come um lanche. Eu imaginei isso agora. Entendeu? Um nuggets, um sundae. Então ele sai alimentado sem ter dente. Então isso faz com que você não desenvolva. Né? Deixa eu uma pergunta a título de curiosidade. O Fred Mercury, então, ele tinha esse 4º dente? Não, ele tinha dente a mais aqui. Ele tinha. Era aqui. E você sabe que ele nunca quis resolver, porque ele tinha medo de alterar a qualidade da voz dele, e ele não estava totalmente errado, porque o que faz ser a nossa voz, por exemplo, ser desse jeito, é todo um conjunto no qual os dentes fazem parte. Então, como ele tinha dente a mais, isso fazia com que a voz dele também fosse daquele jeito. Não só isso, óbvio, né? Mas contribuía. Sim. Né? Então, assim, eu vejo isso pela Fono aqui que trabalha com a gente. A criança que come muita papinha durante muito tempo, fora do período, não estimula, e aí ela vai ter problemas fonéticos. Então, ela também pode desenvolver os problemas de articulação, não só para fala, mas também para mastigação. Isso, exatamente. Pode e provavelmente vai. Não é só isso também, são vários fatores. Genética, hereditariedade, tem uma série de coisas. Mas a falta de mastigação, que é cada vez mais comum, ela traz essas consequências também. Que aí vai trazer lá na frente alterações na mordida. Falta de espaço, mordida cruzada, falta de crescimento. Então você fica às vezes com a criança com o queixo para trás. Então tudo isso pode ser evitado com uma mastigação correta. Eu falo, é muito raro eu ver hoje uma criança na rua ou no condomínio, no prédio, mastigando uma cenoura, por exemplo, comendo uma cenoura crua. Mesmo uma maçã, assim, você não vê. O que quando você vê produtos extremamente ultraprocessados, né? Salgadinho, aqueles polenguinho, essas coisas não oferecem resistência mastigatória. Então, isso a longo prazo,
anos, traz consequência. Não que não possa comer, óbvio, pode de Sim. vez em quando. É que você quase que só vê isso hoje em dia. Você não, as crianças não conseguem. Eu vejo no consultório muita criança que não sabe mastigar, não consegue mastigar. É uma pena, mas tem que Vai aprender, ter né? problema de deglutição, problema de estrutura, problema de fala, uma série de problemas, porque os pais hoje cada vez mais demoram para introduzir, ou a facilidade dos ultraprocessados, que fazem com que ficamos mais fracos, né, nessa estimulação, né? Isso. Verdade. O Eduardo, a gente começou a antecipar muita coisa, já começamos a conversar. Eu queria que você É. se apresentasse. Queria que você se Nossa, é verdade. apresentasse aí. Quem é o Dr. Eduardo Jalas, para quem não conhece. É verdade, eu acabei já falando, né? Ah, Bom, o papo é bom. eu sou Eduardo Jalas, né? Eu sou odontopediatra. Já faz, acho que uns 18 anos que eu atuo nessa área, né? Já faz 21, 22 que eu sou dentista, que eu me formei. Mas que eu fiz a especialização já vai por aí, uns 17, 18 anos, né? Desde então, no começo eu ainda atendi um pouco de adulto, mas eu fui aos poucos me desligando dessa área, porque eu entendi que uma vez que você vai fazer alguma coisa, se você se propõe a fazer alguma coisa, faça direito. Então você tem que estudar, você tem que aprofundar, você tem que ir para congresso, você tem que ir para curso de pediatria. Então eu fui cada vez mais me aprofundando na odontopediatria. Gosto muito da parte psicológica, principalmente na pediatria, né? A odontologia, a psicologia odontopediátrica. Depois nós vamos falar um pouco, mas é o que um dos pilares do nosso trabalho é a parte psicológica, porque a gente tem toda uma geração com muito medo, com muitos traumas, né? A odontopediatria, ela é uma especialidade relativamente nova na odontologia, né? Então, eu quando criança não passei, não, até passei no odontopediatra, mas era uma coisa muito rara, né? E, na verdade, antigamente, os dentistas que faziam a pediatria, eles eram muito mais quem queria, achava que tinha um jeito do que efetivamente quem sabia o que estava fazendo. E aí, quando eu me formei, tem todo um porquê de eu chegar onde eu estou hoje, mas em algum momento eu decidi ser odontopediatra. Mas aí eu falei, poxa, se eu vou ser odontopediatra, eu vou fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu vou tentar corrigir essas lacunas, essas deficiências que tem para quem atende. Porque o que eu vejo até hoje, não só em odontopediatria ou na odontologia, mas muita gente que atende criança, pediatra, fono, psicóloga, muita gente acaba indo para essa área achando que a criança é um adulto em miniatura. E não é. A criança tem toda uma abordagem diferente, você tem uma linguagem diferente, você tem que saber a anatomia, você tem que saber a psicologia, você tem que saber estudar e perceber comportamentos de criança, comportamentos infantis. Então, quando eu decidi fazer isso lá atrás, eu levei muito a sério, demorei até a tomar essa decisão, porque eu falei, daí eu vou para essa área. E fui. Lógico, no começo eu bati cabeça, eu fiz muito atendimento como eu estava acostumada com adulto, fazer como era com adulto, até que eu fui percebendo que eu precisava mudar a minha aparência, né? A imagem que a criança tinha de mim, né? Era muito séria. Eu me lembro que eu fui num curso e eu não andava, você não anda como dentista o tempo inteiro, né? Eu já cheguei a usar branco lá atrás, né? E aí alguém falou, poxa, mas aí você não parece um odontopediatra, você está muito sério. Isso começou realmente, né? Quem trabalha com criança, eu ia numa loja quando meus filhos eram pequenos, você vai em loja infantil, os vendedores não estão de terno, as vendedoras não estão de vestido. Tá todo mundo de macacão, aquela coisa colorida, música alta, música infantil. Eu falei, poxa, e por que um consultório odontológico tem que ser um ambiente sério? Que era, não só o meu, era assim, a gente... É né? pesado, não é sério, né? Isso. Parece que a gente queria passar uma seriedade e ficava uma coisa mais brava, uma coisa mais carrancuda. Aí eu falei, não, eu vou mudar.
E aí eu mudei primeiro o ambiente físico. Criei uma brinquedoteca, criei um banheiro infantil. Todo... Você já tinha visto em algum lugar ou não, Não, Jales? não, não. O banheiro eu tinha visto numa escola. Uhum, Uma mas vez. não, mas parte de odonto você não pegou de nenhum Não, lugar, né? não, nunca tinha visto. Você Eu tinha, adaptou. eu vi numa escola e falei, putz, olha que ideia legal. Porque eu tinha por que fazer no meu. Fui lá e fiz um banheiro infantil. Depois eu criei uma brinquedoteca. Então, tem videogame, tem puff, tem brinquedo, tem boneca, tem um monte de coisa para que as crianças se sintam acolhidas. Porque, diferente do que a gente acha, a criança, quando ela chega no ambiente, ela já percebe se é para ela ou não. Do mesmo jeito que o adulto, quando você chega num lugar que você julga que é muito fora da sua condição, você percebe, não precisa ninguém te falar. A criança também. Então, eu percebi que as crianças chegavam no consultório e não se identificavam. Então, eu criei todo esse ambiente físico para as crianças se sentirem em casa. Deu certo. Depois disso, aí eu criei como se fosse personagem, né? Comecei a usar essas roupas e aí o negócio tomou outra proporção. Que hoje você trabalha, eu vi de Minions, de. Que mais que eu vi? Mickey, Mickey. Mickey. Super-Homem, Do Super-Homem. Esses três eu vi. Esses três eu vi. Homem-Aranha, tem Homem-Aranha, tem Hulk, tem Como que é essas... os pais já? Como que é Oi? os pais ao ver você, o profissional sério que está cuidando do filho, caracterizado? Isso você, a princípio, você teve preconceito? Você teve algum tipo assim de dos amigos profissionais falaram que você estava prejudicando a imagem do profissional, alguma coisa assim ou não? Não, não. O maior preconceito que eu tive foi meu mesmo, de encarar isso, né? Porque eu achava que ia ficar muita. A palavra certa não é essa, mas tipo, ia ficar muita palhaçada. Né? Uhum. Já tinha um ambiente adaptado, eu falei, poxa, trabalhar desse jeito pode. Eu tinha um preconceito no sentido de não ser. De perder a credibilidade, vamos dizer assim, né? De ficar uma coisa muito oba-oba, né? Mas eu tinha que testar, porque eu achava que estava faltando alguma coisa para as crianças, vamos dizer assim, se soltarem. Comecei a testar. E aí, eu logo de cara percebi, primeiro eu comecei a usar umas roupas sem ser muito infantil. Sabe? Eu não sei se você... Hoje em dia é mais comum. São roupas que passam principalmente em filmes ou em séries, em hospitais americanos. Todo mundo Uhum. usa o mesmo tipo de roupa, só muda um pouco a cor. Então, o médico usa de uma cor, a enfermeira de outra, mas é aquela roupa, aquilo chama scrub. Eu fui lá e falei, eu vou usar isso. Comprei um, eu chegava na recepção, todo mundo falava, é cirurgia hoje? Hoje vai ter cirurgia? Então, falei, ai, caramba, né? Tá muito... Foi pro outro lado. Aí, o que eu fiz? Não tinha na época. Por exemplo, esse que eu tô hoje, eu comprei pronto, mas na época não tinha. Eu peguei esse modelo, fui numa loja de tecido, escolhi um tecido, fui numa costureira, falei, ó, faz desse jeito para mim. Fez. Comecei a usar. A recepção foi excelente. Primeiro que já viu, já achou legal. Era estranho, eu me senti estranho, mas assim, Desconfortável, né? isso, eu ficava meio com vergonha de chegar na recepção daquele jeito. Só que assim, os pais logo aceitaram. Por quê? Naquela época, a gente não tinha o que nós temos hoje de redes, de mídias. A gente não tinha essa divulgação. As pessoas não me viam antes de chegar. Então, quando eu chegava, às vezes tomavam um susto. Mas era algo que tinha contexto, porque ele estava indo lá para os filhos. E aí eu comecei a perceber que estava dando certo. Porque a criança já logo a gente chama de... Identificava. Eu acho que ela sai daquela bolha de medo, daquela bolha, ela já se. Acho que o ambiente ficou familiarizado, o personagem é acolhedor. Eu acho que isso daí faz toda a diferença para você tirar a criança do casulo e trazer ela para uma área virgem, para uma área simples, para uma área alegre. Eu acho que isso facilita tanto. É isso mesmo. E aí eu fui agora, já faz muitos anos, já que eu só atendo criança, né? Só atendo desse jeito.
tem lá um monte de roupa, né? Tem os personagens, mas tem muitas roupas que são Pijamas. pijamas de Frozen, do Mickey, de personagens. Assim, não, eu não uso só as fantasias, vamos dizer assim, por exemplo, do Super-Homem. Também uso, mas o dia a dia também eu uso roupas, mas sempre esses pijamas. Pijama e Crocs. Então a criança chega lá, é algo que ela usa em casa também. E como eu havia mencionado, Gela, eu conheci o seu trabalho mais especificamente através de alguns colegas que trabalham aqui conosco, que fizeram um curso com você, para você ver esse pioneirismo e o profissionalismo que você desenvolveu, que você conseguiu incentivar. Eu te falo que as pessoas um dos dentistas que trabalha aqui conosco, o Wilson, ele é grande, careca, e quando ele começou a fazer o trabalho conosco, ele foi caracterizado, eu olhei tipo assim... E assim, não porque assim, daí ele ia com um gorro colorido, tipo um pijama, daí eu assim, não. E eu assim, não, tudo bem, eu achei fantástico, né? Então, como eu estava te explicando, a gente trabalha com escolas. Antes da pandemia, a gente avaliava mensalmente mais de 5.000 alunos nas escolas. Então, tinha muitos profissionais que iam. Então, assim, na parte do dentista, ele ia até a escola, avaliavam, a equipe avaliava aluno por aluno, tudo higienicamente, mas hoje com a pandemia se estendeu um pouquinho. Deixa eu te falar um pouquinho da pandemia, então, deixa eu te fazer umas perguntinhas. Legal. Pandemia. Ou você percebeu alguma alteração por conta da pandemia? As nutricionistas aqui chamam que hoje é o peso de pandemia, né? As pessoas engordaram decorrente da pandemia, eu faço parte da estatística. Mas teve alguma coisa assim que você pode caracterizar e falar assim, por conta da pandemia, a higiene bucal, a estrutura bucal das crianças alteraram alguma coisa nesse retorno que elas estão tendo gradativamente? Sim. São dois fatores, né? Eu vou explicar os dois, depois eu falo onde isso influencia. Primeiro, é um fator fisiológico. Nesse momento que nós passamos, agora está um pouco menos pior, né? Mas no início da pandemia, o isolamento, a insegurança, as pessoas não sabiam exatamente o que era, muita notícia, muita morte, ninguém sabia o que tinha que fazer. Isso gera uma ansiedade. E a ansiedade faz com que haja uma liberação de um neurotransmissor, e este neurotransmissor, ele desencadeia uma maior vontade da gente comer açúcar. Então é uma questão fisiológica, não é simplesmente psicológico, eu quero comer, não. É fisiológico. Isso é dentro do organismo, correndo no sangue um neurotransmissor que faz com que a gente queira comer mais açúcar. Esse é um ponto. Segundo ponto, todo mundo em casa, vamos falar das crianças. Sem aula, sem rotina, o dia inteiro em casa. Não pode sair, não pode descer no prédio, não pode ir no clube, não pode ir no shopping. Está o dia inteiro em casa. O que acontece? Aí é comportamental, aí é psicológico. Fica beliscando. Passa, pega uma bolachinha, daqui a pouco pega uma fruta, daqui a pouco toma um suco, almoça, daqui a pouco come um chocolate. Fica o dia inteiro mastigando, isso fica o dia inteiro beliscando. Estes dois fatores, então, juntos os dois, você tem maior ingestão, maior frequência de ingestão e associado a uma maior vontade de comer doce, combinação perfeita. Para cárie. Porque a cárie ela é um desequilíbrio entre dieta e escovação. No quesito dieta, nós temos 3 fatores quando a gente fala de consumo de açúcar. É a quantidade que você come, o tipo desse açúcar, mas o que importa? A frequência de ingestão. A gente considera algo normal ou comum de 4 a 5 ingestões de açúcar por dia. Se você pegar as 3 refeições principais, café, almoço, jantar, põe mais um lanche de manhã, um lanche à tarde. Então, 5 ingestões a gente considera normal. Com bebê, até 3 anos, até 6, a gente considera normal. Na pandemia, houve um aumento desta frequência. Então, muitas crianças que depois chegavam no consultório, os pais falam, não faço nem ideia de quantas vezes ela está comendo. Porque é o dia inteiro mastigando. Passa não parou de comer, né? Exatamente. Não teve intervalo. Então você fica o dia inteiro mastigando. Isso para cárie
é o terror, né? Você não controlar a frequência de ingestão para a cárie porque você não vai escovar 20 vezes por dia. Você não vai escovar depois de cada ingestão, até porque você comeu uma bolacha agora, daqui a pouco você vai comer outra ou vai comer um chocolate, você vai esperar para escovar o dente. E nessa, o que os pais estão me relatando é que diminuiu a quantidade de vezes que escova, porque perdeu rotina. Quando você tem rotina para a criança, então ela acorda, vai para, por exemplo, que vai para a escola de manhã. Ela acorda, toma café, escova o dente, vai para a escola, almoça, escova o dente, fica em casa, estuda, faz judô, natação, janta, depois escova o dente para dormir. Tem uma rotina. Como ela saiu da rotina, deixou de escovar o dente também. Ô, Jales, me tira uma dúvida. Eu sei que há uma diferença referente ao material do dente, me corrija, né? Da parte técnica. Quando ele é dente de leite, o ácido corrói mais rápido para fazer o açúcar. Então, assim, quando o dente de leite, a criança tem menos hábito ou frequência da higienização, é quando ela deveria ter uma frequência maior, estou correto? É isso aí, é isso aí. O dente de leite, ele tem basicamente a mesma estrutura de um dente permanente, é muito semelhante, mas ele é menor e mais frágil. É como se o esmalte do dente de leite ele é mais poroso. Então, numa experiência de cárie, o processo da cárie num dente de leite ele é mais agressivo do que num dente permanente. Ele progride muito mais rápido porque o dente de leite é mais poroso. Então, você tem que tomar mais cuidado, tecnicamente falando, com o dente de leite, porque ele é mais sensível. O problema é que ele dura menos. Um dente de leite ele vai durar no máximo 10 anos. Esse aqui de baixo, que é o do fundo aqui, quer dizer que a criança tem por volta de 2 e troca com 12. É o dente que mais dura. Então, isso faz com que algumas pessoas ainda hoje, 2020, ainda digam coisas do tipo, mas é dente de leite, não precisa tratar, vai cair. Vai trocar. Se não tivesse dor, né? Um exemplo, se não tivesse dor, se não tivesse consequências, tudo bem. Mas ainda tem a dor, tem a raiz. A minha cunhada ela fez um canal do meu sobrinho, até que ela escreveu aí. Eu não sei se era no permanente ou se era no de leite que ela fez. Mas ele é novinho, tem 8 anos, 7, 8 anos. Infelizmente, pode até ser um dente permanente. Acho difícil, mas pode. Porque a criança, a partir de 6 anos, mais ou menos, ela já tem dente permanente na boca. E aí que entra um dos problemas, né? Você tem as mesmas estruturas no dente de leite, então pode doer, pode precisar tratar canal de dente de leite, que é outra coisa também que muitos pais se assustam quando você fala que vai ter que tratar um canal de dente de leite. Ela se assustou. Ela achava que o dentista estava enganando ela. Isso. Aí ela escreveu, é o de leite, ela escreveu. E ela achava que o dentista estava enganando ela, e depois ela foi ver que é muito normal, infelizmente. Há uma consequência muito normal. Infelizmente, acontece com bastante frequência dessa necessidade de tratar o canal. Mas qual o grande problema disso? Mais ou menos, né, fazendo uma média aqui, dos 6 aos 12, as crianças têm dente de leite junto com dente permanente. Né? Vem o primeiro molar permanente por volta dos 6 anos, e aí vai trocando, com 12 anos termina de trocar os dentes de leite, todos por permanentes. Muito bem. Nesses 6 anos, dos 6 aos 12, você tem dente de leite junto com dente permanente, e você não tem uma bactéria para dente de leite e outra para dente permanente. É a mesma bactéria. Estando os dentes na mesma boca, se você tem uma condição bucal ruim na dentição de leite, passa para permanente. Falando de uma maneira muito leiga, muito simples, você tem uma chance, você tem uma escola com os dentes de leite. Se não aprender, legal, gostei. Pode ser que, entendeu? Na dentição permanente você vai ter muito problema. É o que gostei, é uma pena. É uma escola que você tem para os próximos que estão vindo, né? Gostei desse daí. Então, assim, 2 perguntas agora. Inicialmente, qual a primeira visita do filho ao odontopediatra? Qual a idade indicada? E segundo, qual é a primeira alteração que você percebe quando os pais levam os filhos a primeira vez? Normalmente, qual é a surpresa que tem lá? São cáries mesmo? Tá, muito bem, ótimo, ótima pergunta.
Vamos lá. Quando levar a criança à primeira consulta? Né? Quando fazer a primeira consulta do bebê? O que a gente recomenda hoje? Pode parecer estranho, mas vamos lá. Durante a gestação. A primeira consulta da criança deveria, o ideal, né, seria durante a gestação. Não tinha a menor ideia dessa, hein? Vai fazer algum procedimento? Não, não é procedimento. Nós vamos passar para os pais, principalmente para a mãe, né? Mas o ideal seria os dois, né? Uhum. Que é o que a gente chama do pré-natal odontológico. Né? A gente vai passar para os pais o que pode, mas principalmente o que não pode se fazer durante a gestação e quando a criança nascer. É para limpar o conhecimento cultural, né? Que veio dos avós. Meu Deus, é sensacional. Porque, assim, de conhecimento cultural, a gente faz tantas coisas que vem repassando, a gente não sabe o porquê, mas está replicando conhecimentos que talvez foram essenciais há 100 anos atrás e que hoje, em 2020, os não tem mais pais sentido. fazendo. Sensacional, sensacional. Então, assim, eu sempre, não sou eu, né? A odontopediatria, a gente tem o pré-natal odontológico, né? A gente recomenda que a primeira visita ocorra na gestação. Ah, poxa, não deu, isso não está sendo muito divulgado, legal. O mais cedo possível. É que o problema é, quando a criança nasce, leva um tempo, porque tem que ir no pediatra, vai ganhar peso, tem que tomar vacina, tem um monte de coisa. Acaba meio que a saúde bucal ficando em segundo plano. Entendo perfeitamente, ok. Né? Não tem dente, né? Isso. Ainda não tem dente, por que eu vou para o dentista, né? Exatamente. O que a gente fala? Assim, não deu para ir, não foi depois do nascimento? Quando nasceu o primeiro dente. Porque aí muda também a abordagem. Por exemplo, criança não tem dente. Então, não tem nada que deveria fazer? Para você ter uma ideia, até 5 ou 6 anos, a gente tinha a recomendação de fazer a higienização da gengiva da criança, mesmo sem dente. Né? A gente recomendava. A minha filha mais velha tem 16 anos. Quando ela nasceu, eu me lembro que na maternidade, a gente fazendo a higienização da gengiva dela. Né? Mamou no peito, fazia a higienização. Hoje, não. Hoje não pode e não deve fazer. Porque a amamentação materna, né, o leite materno, ele passa a imunidade para a criança. E uma das formas dessa imunidade acontecer é a absorção do leite na gengiva. Absorve imunoglobulinas. Então, a gente recomenda que não faça a higienização da gengiva enquanto não tiver dente. Quando nascer o primeiro dente, precisa escovar o dente com escova, não com dedeira. É muito comum também os pais... eu ia falar isso daí. Chegarem com aquelas dedeiras, né? Não. Tem dente, precisa usar escova. E mais ainda, precisa usar escova e pasta com flúor. Que também é outra... Mito. Essas coisas que vão passando... Mito cultural. Na verdade... Também, até uns 6 anos, mais ou menos, para trás, a gente tinha uma recomendação, que era o seguinte: crianças de 0 a 4 anos deveriam usar pastas sem flúor. Depois é só olhar na composição, né, no verso, para quem está assistindo, toda pasta vai falar se ela tem ou não flúor. O que nós temos no mercado nacional? Basicamente, pastas sem flúor, 0. Ela vem falando lá, pastas sem flúor. Pastas com 500 ppm, é uma medida química, né? Está lá escrito 500 ppm. Pastas com 1.100 ppm e as pastas de adulto que vão ter em torno de 1.500, 1.450 ppm. Basicamente, esses 4 tipos de pastas de dente. Então, a gente tinha uma recomendação até uns 5 anos, que era o seguinte: crianças de 0 a 4 anos sem flúor, de 4 a 7, 500 ppm, e a partir dos 8, 1.100. Por que tinha isso? Porque existe uma doença que se chama fluorose, que é uma doença causada pela ingestão de flúor,
até os 8 anos, e aí interfere na formação do dente permanente. Muito bem. Depois de 20 e poucos anos, essa recomendação é muito antiga, 28, 30 anos, sei lá. Depois Ô, de Jala, 20... só para você saber, eu tenho uma filhinha linda de 3 anos e uma de 12. A de 3 está sem flúor. pode parar já. E aí, assim, depois de 20 e poucos anos de acompanhamento das pesquisas, né, a incidência de fluorose ela continuou igual, estável. Não adiantou ter tirado o flúor da pasta, que era o objetivo único de tirar o flúor da pasta, era para não dar a fluorose. Em compensação, além de não melhorar a fluorose, aumentou a incidência de cárie. Então, hoje, a gente não tem mais essa recomendação. Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira, Associação Brasileira de Odontopediatria, Academia Americana de Odontologia, é a mesma recomendação. Todas as crianças devem usar pastas com flúor na concentração de pelo menos 1.000 ppm, é que no Brasil vai ser 1.100, a partir do nascimento do primeiro dentinho de leite, 6 a 8 meses. Então, uma criança com 6 meses, 8 meses, ela deve usar pasta com 1.100 ppm de flúor. Só que é o seguinte, o que vai variar entre as crianças? Você pega uma criança com 8 meses, tem os 2 dentinhos de leite aqui, 1.100 ppm. Pega uma criança com 3 anos, sua filhinha, 1.100 ppm. Pega uma criança com 9 anos, 1.100 ppm. O que varia entre as crianças? Quantidade de pasta na escova. Esse é o grande detalhe. Por isso que às vezes a gente faz palestra, você não pode simplesmente falar, ou às vezes alguns pais falam, posso trocar a pasta? Não pode simplesmente substituir uma pasta por outra. Porque quando você vai dar a pasta com flúor, eu vou mostrar para vocês qual é a quantidade adequada. Você vai pegar a mão da criança, o dedinho da mão da criança, a unha do dedinho da mão da criança. Esse aqui é o comprimento, né? Nós vamos pôr o equivalente a metade do comprimento da unha do dedinho da mão da criança. Ou seja, nada de pasta. É só uma sujeirinha. Uma medida mais ou menos padrão seria crianças de 0 a 3 anos, meio grão de arroz cru. Crianças de 3 a 7 anos, 1 grão de arroz cru. E a partir dos 8 anos, o equivalente a uma ervilha, mais ou menos. Eu ia falar da ervilha, que eu ouvi falar que para nós adultos é uma ervilha. Eu ia perguntar para a criança o que seria essa medida. É a mesma. Nossa, interessante. Eu fiquei bem assustado agora, porque é algo comum a usar as pastas de dente que vende. Até escreveu, aí a Yara escreveu a Tandy. Tem tantas pastas que vendem que são sem flúor direcionadas para esse público. Isso daí é uma questão até mais comercial, né? Porque marketing e tal. Mas hoje, baseado... eu falei, o primeiro pilar nosso lá da nossa clínica é psicologia infantil. O outro pilar que a gente se baseia os nossos tratamentos são evidências científicas. Todos os nossos tratamentos, não é uma opinião minha. Por exemplo, eu gostaria que as crianças escovassem o dente 8 vezes por dia. Mas, baseado em evidências científicas, não é correto. Então, todos os... Não é correto, não é o que se propõe, né? Então, assim, baseado em evidências científicas, a gente tem todas essas recomendações. Então, por exemplo, pasta de dente para criança, tecnicamente falando, pode ser qualquer uma, inclusive de adulto. Porque recomendação técnica, pelo menos 1.000 ppm. Se eu tenho a pasta de adulto com 1.450, ela tem mais que 1.000. Tanto faz 1.100, 1.450. Aqui é mais difícil uma criança aceitar e usar uma pasta de adulto porque ela é mais ardida, ela tem um sabor diferente. A pasta infantil ela é mais gostosinha, pelo menos para o paladar deles, né? Ô, Jala, deixa eu fazer uma pergunta. A pasta de dente sem o flúor é varrer os dentes para tirar a sujidade. Mas não cria essa proteção que o flúor deixaria? Seria isso?
Pasta de dente, eu costumo usar a seguinte definição, né? Hoje mesmo eu estava fazendo essa consulta com os pais, não sei se eles estão assistindo, mas vamos lá. O que a gente basicamente usa numa escovação? Escova, pasta e fio dental. O que é importante? O que é o mais importante dos itens? Escova. O que limpa o dente é a escova. Ela vai limpar em torno de 90%, 95% das faces dos dentes. E depois, fio dental. Pasta de dente não limpa dente. Pasta de dente não remove placa, não ajuda na remoção. A única função de uma pasta de dente é levar flúor no dente. Se não tem flúor, não tem sentido usar uma pasta de dente. Com exceção daquelas pastas para sensibilidade, não é o caso muito infantil, mas vamos lá, né? A pasta contra sensibilidade, ela tem essa outra função, e aquelas pastas branqueadoras que também tem um outro efeito para melhorar um pouco a cor do dente. Mas a função de uma pasta é única e exclusivamente levar flúor no dente. Por isso que que fica a ideia de que o que limpa, que a pasta de dente limpa. Não, ela não limpa dente. A pasta de dente ela só funciona se ela levar flúor. Se não tem flúor, é melhor não. Vale só um saborzinho. Vale a mesma, e facilita para a criança pegar, né? Mas ela não tem essa função. Tá, e aí, legal. Respondendo a outra pergunta, né? Quando os pais chegam no consultório, qual é a primeira, né? Qual é a primeira? As causas principal que você encontra. O que você encontra? Não vou dizer disparado aí, mas largando muito na frente, cárie, tá? O detalhe a cárie, ela não é quer dizer, o início da cárie não é aquele buraco que a gente em casa consegue identificar, né? Os pais às vezes vão ao consultório ou porque eles identificaram ou porque alguém identificou. Pediatra, ou alguém falou, olha, tá com cárie, né? Leva no dentista. Aquele estágio onde a gente consegue fazer a identificação, ele é o final, o final não, mas ele é um estágio muito adiantado. Qual é o primeiro estágio de uma cárie? O primeiro estágio visível, mancha branca. Então, assim, eu não vou dizer que sempre, mas eu chutaria hoje que em torno de 80% das crianças que chegam no consultório estão com cárie. Só que muitas delas no estágio de mancha branca, que é ruim, né? É cárie, é um processo de cárie que precisa ser tratado, mas o tratamento não é fazer restauração. Não é passar um motorzinho e depois colocar a massinha ou a resina, não é isso. Mas é cárie. Então, assim, a grande ocorrência é cárie. Segunda, alterações de mordida, alterações ortopédicas. Mordida aberta por causa de chupeta, mordida cruzada, mordida profunda, essas alterações de mordida, falta de espaço. Não sei se também... Essa estatística eu não tenho, mas eu chutaria hoje que 70% das crianças na minha clínica lá tem falta de espaço. Por quê? A estética de adulto, né? Dente tudo juntinho, é estética de adulto. O que a gente espera numa criança são os dentes separados. Uhum. Então, assim, quando os dentes... Os pais não chamam atenção o dente todo juntinho, porque é bonito. Só que para a gente é ruim. É normal. Para o dentista é ruim, porque eu já sei que essa criança não vai ter espaço para dentição permanente. Então, hoje a gente coloca aparelho, dependendo da criança, dependendo da maturidade, lá a gente coloca aparelhos a partir de 4 anos e meio. Porque é aparelho móvel para criar espaço, corrigir essa falta de espaço que a criança tem, para prevenir e conseguir que os permanentes nasçam. Então, não fazendo isso, qual que é a consequência? Se não fizer, aí posteriormente, quando for nascer, não tem espaço para a vinda dos permanentes. Começa a nascer o dente por trás, começa a não nascer dente, nasce os dentes tudo apinhado, encavalado, fora de posição. E, esteticamente também compromete bastante. Então, assim, tudo isso pode e deve ser prevenido. Então, na nossa primeira consulta, na nossa avaliação, não é só para ver cárie. A gente também faz avaliação para cárie, mas a gente faz avaliação para essa parte de mordida.
Porque se tiver alguma alteração, dependendo da idade da criança, a gente consegue fazer intervenção. Recentemente, eu fiz uma correção de uma mordida cruzada numa criança com 3 anos. Então, assim, não é exatamente aquele aparelho móvel, mas é um aparelho que a gente coloca, meio que gruda no dente ali para não sair, mas é uma técnica que a gente tem para descruzar essa mordida. O que é uma mordida cruzada? É quando, eu vou colocar aqui de novo, esta é uma mordida que a gente considera correta, o dente de cima por fora. Né? Quando a gente tem o contrário, por exemplo, aqui, ó, o dente de cima está por dentro do dente de baixo. Isso é uma mordida cruzada, literalmente cruzou. Isso a gente precisa corrigir, porque não é o dente que está fora de posição. É falta de crescimento ósseo. Ou cresceu menos em cima, ou cresceu mais embaixo, mas de qualquer maneira está descompensado. E aí você consegue corrigir. Não é todo caso, não é assim, não é mágico, não é receita de bolo. Mas recentemente, uma criança com 3 anos, e aí você corrige, no caso dele, não chegou nem a um mês, o uso do aparelho descruzou a mordida. Nossa, que rápido. Você mantém um pouquinho para estabilizar e volta tudo ao normal. Então, essa criança vai voltar a ter um crescimento correto, porque senão o crescimento dele continua nessa relação. E quando vier os permanentes, continua nessa relação, porque é osso, não é o dente que está fora, e não autocorrige. Entendeu? Então, tudo isso, quanto antes a criança for, antes a gente identifica e antes intervém. E é mais fácil de corrigir. Você começou a falar da chupeta. Então, assim, esses hábitos viciosos orais, chupeta, mamadeira, dedo. Não vou falar quando que pode tirar, mas até quando tolerar a chupeta? Até quando que é tolerável? Ótimo. 1 ano. A gente hoje... Nunca! A gente hoje, inclusive, a gente que eu digo, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Odontopediatria, recomenda-se o uso da chupeta até 1 ano de vida. Por quê? Recomenda o uso da chupeta? Dentista recomendando o uso da chupeta? Por quê? A chupeta, até 1 ano, ela previne, não sei se todo mundo que está ouvindo já ouviu, né, que todo mundo está assistindo já ouviu, mas existe um negócio que se chama Síndrome da Morte Súbita do Bebê. Que acontece, a criança, infelizmente, falece sem uma causa específica, está dormindo lá e acontece. É uma ocorrência comum? Não, mas acontece. Eu não tenho exatamente do ano passado, mas o último dado que eu tinha é assim, no ano de 2013, 58 crianças morreram no Brasil de morte súbita. É muita coisa. Para os pais, para o pai daquela criança é única. A chupeta, ela previne a síndrome da morte súbita. Então, a boca aberta. Isso. Ajuda na respiração. Isso. Então, a gente recomenda que a criança use chupeta até 1 ano. Fez 1 ano, tira. Lógico, não é 365 dias pode usar, 366. Não é assim. Mas, assim, passou de 1 ano, começa a tirar. Até 1 ano e meio, a gente já entende que tudo bem. Porém, a gente sabe que tem crianças que a coisa vai mais longe. Mas falando em linhas gerais, até 1 ano e meio está tudo bem. Né? Usar a chupeta. Porque todo dano causado, que vai causar dano, o dano causado por uso da chupeta, ele varia de acordo com 3 fatores. Quanto que essa criança usa no dia? Tem criança que só usa para dormir. Tem criança que chupa a chupeta o dia todo. Fica, acorda, vai dormir, só falta comer com a chupeta. Segundo, por quanto tempo a longo prazo essa criança usa chupeta? Tem criança que usa até 1 ano e meio, 2, 5, 6, 8, 12 anos. E a força que ela faz. Tudo isso vai definir e determinar o dano causado. Se tirar a chupeta até 1 ano e meio, mais ou menos, a gente entende que, mesmo que tenha algum dano, reverte com o crescimento. A partir daí, o dano causado vai cada vez ficando mais grave, maior o dano e mais difícil de reverter. E aí, o que vai acontecer? Que é o que eu falo para os pais no consultório. É uma decisão da família. Não cabe ao dentista falar tira ou não tira. O que cabe ao dentista falar é, se parar o uso da chupeta agora, você vai acontecer isso.
Se não consequências, parar, né? isso, vai acontecer isso, isso. O que vai acontecer? O pior, vai usar aparelho lá na frente. Não é simplesmente assim. Pode alterar a fala, a escrita, porque se não fala direito, não escreve direito, uma série de coisas. Respiração, a respiração bucal, ela propicia, porque a criança fica com a boca aberta, numa mordida aberta, por exemplo, ela tem uma tendência de fazer uma respiração bucal. A respiração bucal altera a postura, altera sono, predispõe a cara. Então tem uma série de alterações. Mas vamos pensar lá, vai usar aparelho depois. É uma decisão que os pais vão, que cabe aos pais. Olha, tá bom, entendi e não quero tirar o aparelho, não quero tirar a chupeta. Tá bom. Saiba que pode acontecer tudo isso e é uma decisão dos pais. Não sou eu que depois vou ficar à noite ouvindo criança chorar. O meu já foi, eu já passei por isso. Então também eu não posso ser radical nesse sentido de falar tem que tirar, né? Eu recomendaria que tirasse até 1 ano e meio, mas eu entendo, né? A criança às vezes chega lá com 4, 5 anos usando chupeta. Tem alguma técnica mágica? Não tem uma técnica infalível para tirar a chupeta, né? A gente tem algumas dicas, depois se alguns pais quiserem, a gente passa algumas dicas, mas o que eu sempre falo para os pais, paciência e persistência. Uma vez que definiu que vai tirar a chupeta, tem que estar todo mundo que está envolvido tem que falar a mesma língua, porque são 2, 3 dias de pânico, terror, criança chorando, gritando, esperneando. Se não tirar, se um ceder, aí normalmente é o pai que cede, né? Que vai, não aguenta mais, né? Tem dó e tal, vai lá e devolve a chupeta. Para fazer isso numa próxima, aí a coisa complicou. Porque a criança, na sua ingenuidade, tal, ela vai entender que se eu choro, volta a chupeta. Quem Ela não chora falou. não mama, segura meu Isso. bem, né? Já vem Exato. a chupeta. É por aí, Exato. né? E aí, da próxima vez. Então, assim, tem que ser uma decisão muito bem pensada pela família, por todo mundo. Porque, às vezes, a criança é muito comum, né? E também na pandemia, a criança fica com os avós. E aí os pais Não pegam um me final de fala semana. disso. Entendeu? Pega uma sexta-feira, fala, bom, sexta-feira, vamos lá. Passa sexta, sábado, domingo, a criança, o pai não dorme, a mãe não dorme, mas tirou a chupeta. Chega na segunda-feira, a avó, pum, acabou, já era. Entendeu? Então, assim, tem que estar todo mundo envolvido, se envolver de fato, se comprometer, né? Porque senão fica um negócio bagunçado e ruim para a criança. A microsociedade da criança tem que estar envolvida, né? Porque são vários fatores, como você falou. Você fala a questão técnica, pode acontecer tal coisa, mas a questão lá da casa são vários outros fatores. E quando um profissional da área da saúde entende e é pertencente à família, fala assim, ó, eu te entendo, vamos lá, se não conseguir agora, vamos estruturar, toma ferramenta, toma algumas habilidades. É tão bom, porque às vezes a gente pega profissionais da saúde, de qualquer profissional, de qualquer, ó, é assim, assim. Aí os pais se sentem naquele um mau pai ou uma má mãe, no sentido assim, eu não consigo, eu sou péssimo, que não sei o quê. Fragiliza toda a estrutura familiar. E não é isso, né? Há várias variáveis, né, nesse conjunto de família e que o profissional de saúde ele é uma voz que tem que entender o contexto. Você não é o pediatra da criança, você é o odontopediatra da família. Da família, É exatamente. da família. Não dá, Isso não dá para a gente cravar. Cada família, é o que eu falo. Eu adoraria que, por exemplo, é o que eu falo exatamente. Os meus filhos, a minha filha com 16, meu filho com 14, eles nunca tiveram cárie. Também porque eu sou odontopediatra, não só por isso, né? Mas assim, nem tudo que eu fiz eu recomendo para os outros pais fazerem, porque é a minha verdade, é a minha realidade, é a minha condição. E hoje, muito do que eu fiz, como eu disse no começo, minha filha com 16, e meu filho também, mas a gente higienizava a gengiva, hoje não precisa mais. Eles usaram pasta sem flúor até 4 anos, hoje não usam mais, né? Hoje nem é mais verdade. Então, assim, a gente tem que estar, primeiro, atualizado, condição básica de um profissional da área de saúde, né? Estar atualizado e ter essa empatia. Eu não posso simplesmente fazer uma relação autoritária. Eu sou o que eu sei, vocês têm que fazer o que eu estou falando. Não.
A cada família a gente tem que avaliar. E tem família que a gente não consegue ajudar. E tudo bem também, vou fazer o quê? Porque, por exemplo, o processo da cárie, que é o que mais afeta, 600 milhões de crianças no mundo hoje tem cárie. Né? É muita coisa. É a doença de segunda maior prevalência no mundo. Só perde para gripe. Então, assim, para resfriar, né? Para gripe, que é vírus, né? Bactéria, sei lá. Então, a cárie é a segunda doença que mais acomete as crianças no mundo. Né? A cárie é uma doença causada por um desequilíbrio entre dieta e escovação. Ponto. Onde trata a cárie não é no dentista, é em casa, é no dia a dia. Né? Então, assim, quando os pais vão no consultório, na primeira consulta, eu explico tudo isso e falo, eu adoraria ter uma solução mágica, adoraria falar, ó, eu vou aplicar um verniz, vou aplicar uma injeção, uma vacina, sei lá, e ele não vai ter cárie por um ano. Não. Nós vamos trabalhar juntos, mas depende do dia a dia. Dieta e escovação. Se a criança não tiver um controle da ingestão de açúcar, principalmente no que se refere à frequência de ingestão, e não tiver uma boa escovação, o que é uma boa escovação? Nem vai dar tempo da gente falar da técnica, né? Mas assim, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, usando uma pasta com pelo menos 1000 ppm de flúor e fio dental uma vez por dia antes de dormir, que é a escovação mais importante. Se os pais não estiverem dispostos a fazer isso, não tem como eu ajudar. Nada do que eu faço no consultório vai dar resultado. Você pode fazer... Deixa eu só falar uma... Ó, depois que... Eu falando no caso pessoal, mas eu acho que é caso da maioria dos pais aqui, que vão assistir posteriormente, é o seguinte. A escola aberta, quando a criança ficava os 2 períodos integral, eles escovam lá 2 vezes por dia. E eu te falo que hoje, eu como pai, a minha filha está escovando, quando muito, 2 vezes, que é quando acorda, que tá eu ou minha esposa e consegue fazer, e à noite. Mas essa ao longo do dia, e eu te falo que daí muitas vezes ela tá com os avós, e aí aumenta o doce, aumenta as besteirinhas. Então, desequilibrou demais, e eu não consigo fazer isso. Quando você falou isso daí, que a cárie é um fruto de desequilíbrio entre alimentação e escovação, eu falei, caracas, eu não consigo equilibrar a minha filha hoje ao longo do dia, após as refeições, ao longo do dia, após o café, almoço, um lanche da tarde, e eu não consigo fazer esse equilíbrio, e eu fiquei chocado com isso. Algumas coisas eu fiquei chocado, né? Mas daí foi uma das coisas. O desequilíbrio, eu gostei disso daí. É muito simples, mas não é fácil. Né? É só ajustar a dieta e escovação, né? Mas vai fazer, né? Mas vai fazer. Mas é por aí, entendeu? O que a gente deveria fazer com os filhos é segurar essa frequência, não deixar comer, né? Várias vezes ao dia. Isso para cárie. Para a saúde geral é um pouco antagônico. É melhor você comer várias vezes por dia. Mas para a saúde bucal não é legal, porque não dá tempo da gente combater, porque a saliva ela combate o processo da cárie. O processo da cárie é um processo químico de descalcificação e a saliva ela neutraliza os ácidos que a placa causa. Então, isso é um processo que acontece na boca de todo mundo, o tempo todo, no mundo todo. Você perde e ganha cálcio do dente para a saliva. Quando você faz várias ingestões, não dá tempo do que você perdeu ser recuperado. Aí você fica com uma deficiência um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho... No dia todo, esse é o processo da cárie. Assim, explicando de uma maneira muito simples e muito lúdica, esse é o processo da cárie. Quando você perde mais cálcio do que você ganha. Quando que você perde... A gente vai ter que marcar uma nova conversa, viu? Adorei. Ó, o que o pessoal colocou aí? Tá todo mundo indignado com as coisas que fazemos em 2020. 2 perguntas para finalizar. Legal. Consultório do dentista é seguro para ir? Ótimo. E aí, queria que você finalizasse aí rápido no tempo aí, que falta acho que 1 minuto. Então, fala aí. Nós somos, talvez, a profissão que mais tem preocupação com a biossegurança. Faz parte do dia a dia do consultório. Sempre, né? Sempre. Esterilização, descontaminação. Aumentou um pouco mais nesse período,
né? Então, por exemplo, agora a gente lá tem uma luz que a gente não tinha, que elimina 99,999% das bactérias. Então, entre um atendimento e outro. Então, assim, é seguro, podem ir. É o profissional que está mais... a transmissão pela saliva é muito grande, mas é totalmente seguro, desde que seja um profissional responsável, né? Você vai observar se o ambiente está seguro, se o ambiente está limpo, álcool gel, tapete higienizador, tudo isso. Se tiver o mínimo disso, porque a gente tem uma fiscalização muito intensa, né? Vigilância sanitária, tudo isso fica muito de olho. Então, a esterilização, essas coisas sempre foi muito acima do necessário, o que é muito bom. Então, é super seguro ir no dentista, não tem problema não. Pode ir tranquilamente. Desde que avalia um pouquinho lá também, né? Tem que ir num profissional, né, capacitado, que tem aí um registro, um alvará, essas coisas. Então, mas é seguro sim, pode ir tranquilamente fazer o tratamento. Então vamos lá, último recadinho aí para os pais. Bom, leve os filhos para uma consulta o quanto antes puder, tá? Uma consulta preventiva, invistam em prevenção. Até na gestação, né? Até na gestação. A Caramba. gente tinha os nossos avós, bisavós, eles passaram por uma odontologia mutiladora. Eles iam ao dentista para arrancar, para extrair. Doeu, arranca, deu cárie, arranca. Melhorou, nossos pais, muitos aí passaram por uma odontologia restauradora, curativa. Você ia no dentista para arrumar. Então, uma geração que tem muitas cáries, muitas restaurações, tratamentos de canal, uma outra perda de dente, implante, mas não é uma geração desdentada como eram os avós, bisavós. Essa geração que nós estamos falando, os meus, os seus filhos, as suas filhas, é uma geração que ela está num contexto de uma odontologia preventiva. Não é para ter cárie. Deveria. A normalidade hoje deveria ser a criança nunca ter cárie, nunca experimentar uma dor de dente. Nunca experimentar... É uma doença das cavernas que está até hoje, né? Exatamente, porque é cultural. Ninguém... Ó, pra você ter uma ideia, uma mãe me falou isso esses dias, que a menininha dela tem 3 anos, e aí ela comentou que... Ela falou, tô indo ou tô vindo do dentista, alguma coisa assim. Aí a amiga perguntou, mas pra quê? Ela falou, Já? né? É dente de leite, vai perder. Então, assim, não. Culturalmente, nós estamos nessa ainda, entendeu? Então, assim, invistam em prevenção. Eu não enxergo nada melhor na odontologia do que se fazer a prevenção. É mais rápido, não dói, é muito mais, 35 vezes mais barato do que fazer um tratamento. Só tem vantagem. Com criança ainda, é legal, a criança desenvolve uma relação muito positiva com o dentista, que vai ser assim para o resto da vida. Então, assim, invistam em prevenção, façam consultas preventivas, não esperem os dentes estragarem ou cariarem, ou a criança ter dor de dente para procurar um dentista. Qualquer dentista, não precisa, é o que eu falo, não precisa nem ser um especialista, não precisa ser um odontopediatra. Se puder levar, muito bem, mas leva no dentista. Ah, não tem condições, leva no posto, leva na prefeitura, não precisa ser no top, não, você precisa ir num profissional que entenda, que saiba do que está falando. As crianças, infelizmente, aprendem a escovar os dentes com a melhor das boas intenções, mas às vezes são os pais que nem sabem escovar, ou às vezes o professor na escola, ou a avó, às vezes não sabe. Então, vá no dentista, o dentista vai te explicar como escolher escova, pasta, fio dental, quantas vezes escovar, como escovar os dentes. Então, tudo isso faz com que haja uma mudança nessa curva que está indo para uma cárie, para uma curva de prevenção. E aí vai ser sucesso o resto da vida. Porque um tratamento, uma vez que a criança aprendeu a escovar o dente, lógico, ela, dependendo da idade, a gente vai ter que mudar a técnica de acordo com a coordenação motora e tudo mais. Mas uma vez que aprendeu a escovar os dentes e entendeu a dieta, ela nunca vai ter problema. Não tem nem preço isso. Né? Ela nunca vai ter problema. Né? É o que eu falo. Quanto custa a falta que um dente faz na mastigação?
A gente não sabe, não tem nem como Na mensurar. fala, Estética. no sorriso, na estética, na segurança, em tudo. Em Entendeu? tudo. Então, assim, não tem por que passar por isso hoje em dia. Né? Você passa, uma criança hoje passar por uma situação onde tem dor de dente, mas acontece, né? Por falta de informação, principalmente. Basicamente, falta de informação. Informação é fácil, informação é barato, informação é valiosa, né? Só que às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa espera ter um Quando problema. coloca em prática, né? Exatamente. Então, minha dica é Porque essa. muitos pais, eles vão ter a questão de, mas é desconfortante. Eu tenho que escovar os dentes da minha filha. Hoje eu deixo ela escovar, ela escova, eu escovo. Aí eu vou lá e refaço. Ela quer cuspir, aí ela quer pegar as coisas, ela quer escovar da boneca, ela quer... faz parte da diversão, faz parte do aprendizado, faz parte de ela querer escovar o dente da boneca. E faz parte, mas muitos pais não vão ter essa disponibilidade, mas faz parte da sua responsabilidade. Faz parte, porque senão quem vai sofrer, infelizmente, é a criança, com dor. Depois você vai ter a questão do tempo, questão do... Não é investimento, porque reparo não é investimento, né? O investimento é na prevenção. No reparo, aí é perda, aí é custo, e é 35 vezes mais caro, como você falou. Há tantas questões que deveria, nós como os pais, eu falo por mim mesmo, rever nessa questão, porque como você falou, só é equilibrar os dois e não tem, nunca vai ter problema. Se estiver equilibrado, nunca vai ter problema. Exatamente. É sensacional. Pontos que me marcaram, quem quiser escrever os pontos que marcaram, mas minha filha hoje já vai escovar os dentes com pasta com flúor. A primeira consulta é na gestação. Na gestação, qual foi a outra? Teve uma outra que eu me assustei também. Desequilíbrio, não era? Do equilíbrio, né? Entre escovar e se alimentar. Qual o vilão dos alimentos, doutor Jalas? Qual que é o vilão? Açúcar, doce. Bala, chiclete, pirulito, doce. bombom, doce. Quando tem açúcar, o cárie é uma doença causada por bactéria em associação com açúcar. Se eu não tiver açúcar na minha dieta, eu não tenho cárie. Eu vou ter inflamação na gengiva, eu vou ter um mau hálito, mas eu não tenho cárie se não tiver açúcar na dieta. Então, quando eu tenho açúcar, aí eu estou predisposto a ter cárie. Não quer dizer também que ter uma dieta com açúcar vai dar cárie. É uma associação entre dieta e escovação, né? Mas o grande vilão, açúcar. Açúcar e carboidratos de alta fermentação, né? Tudo. Né? Macarrão, pão, tudo isso pode causar cárie, não é simplesmente... São açúcares, né? Açúcares salgados, né? Que muitas vezes a gente esquece. Isso. Não é só o doce, é que o doce é pior, né? Por exemplo, sabe aquelas... Eu não vou falar o nome, né? Mas sabe aquelas balas que são mais azedas e elas têm um açúcarzinho em cima? Elas, além do doce, elas são ácidas. Então, isso para cárie São tão inofensivas, bonitinhas, coloridas. A graça, né? É uma delícia. Entendeu? Então, essas coisas, é o que eu falo. A criança pode? Pode. Não tem problema. Né? Pode comer? Pode. O que não pode é totalmente... Desequilíbrio. Exatamente. Totalmente desequilibrado, alto consumo, alta frequência. Aí não tem jeito. Aí vai acontecer o processo da cárie, aí não tem o que fazer. Então, muito cuidado com isso. Grande vilão, doce. Doce, principalmente em alta frequência, e a falta de escovação, que também acontece, né? Mas a gente fala de 2 a 3 por dia é suficiente. O ideal mesmo são 3. Seria depois do café, depois do almoço e a principal antes de dormir. É o que eu sempre falo. Se vai fazer uma escovação só por dia, antes de dormir. Se vai fazer 2, antes de dormir mais uma. Vai fazer 5, antes de dormir mais 4. Esta é a escovação do dia. Tem que escovar o dente. Não pode não escovar o dente antes de dormir. A única o maior tempo onde o ácido fica na boca, né? Ali, né? Trabalhando, né? Exatamente. Fora isso, durante o sono, a gente não respira assim, né? Não, a gente respira o mínimo necessário. O batimento cardíaco vai para o mínimo necessário e a produção de saliva vai para o mínimo necessário. Então, você diminui a produção de saliva
você diminui a proteção contra as cáries, ou seja, é como se essas bactérias estivessem potencializadas. Então, você tem bactéria potencializada, o tempo extremamente favorável, 8, 10, 12 horas de sono, dente, a única coisa que falta para a cárie, açúcar. Então, se você não escova o dente, esse açúcar vai ficar lá 8, 10, 12 horas fazendo cárie. Então, Para quem respira pela boca, então, é pior porque resseca mais rápido ainda, né? Exatamente. É por isso que aumenta a predisposição. Quem é respirador bucal, seca. Então, por isso que aumenta a predisposição à cárie. Só por esse fator. Então, assim, tem aquelas salivas artificiais, tem algumas, né, algumas alternativas, mas aumenta o risco de cárie por ser respirador bucal. Jalas, muitíssimo obrigado. Você tirou um monte de. Você nem tirou minhas dúvidas, você trouxe um monte de coisa que eu nem sabia. Ah, que bom. Então não é nem coisa de dúvida, eu nem tinha essas dúvidas. Para mim eu estava resolvido e você quebrou minhas pernas em algumas coisas. Muito obrigado. Ah, que bom. Vou Fico fazer um muito print feliz. nosso aqui que eu vou postar lá depois. Faz Legal. aí um print, um sorriso bem bonito. E aí eu vou postar essa foto lá, depois o pessoal vai comentar falando lá qual foi as dicas que eles acharam mais legais. E o que fazer quando as crianças rangem os dentes? Eu subi uma pergunta sem querer aqui. Aí tem que saber, né? A gente precisa avaliar um pouco melhor. Existem alternativas, né? Mas tem ranger de dente que é normal, dependendo da idade. Minha filha é. Agora, Hoje ela está menos. Hoje diminuiu bastante essa questão do ranger, reduziu. Mas ela era insuportável dormir com ela, porque o ranger dela era muito forte. Eu dormia, às vezes, com o dedo na boca dela para ela parar de ranger. E aí eu passei com algum dentista e aí eles falaram que não, a estrutura, o esmalte estava preservado, tudo. Como a gente já pegou em várias escolas, crianças com bruxismo, mas só que o esmalte já havia corroído. E era uma criança com Down, e em vários momentos ela tinha crises, onde ela saia correndo, e provavelmente era por conta já das terminações nervosas que já estavam se chocando. E era uma criança que já estava com o dente já bem encerradinho, já bem desgastado, e era bem complicado. E a sugestão na época, pelo dentista, aqui era que eu usasse uma moldeira, né? Uma moldeira para evitar de ter esses atritos frequentes, porque a criança, em vários momentos, ela tinha as crises onde ela saía batendo em tudo. Provavelmente era por conta disso daí. Então, são casos mais extremos, aí a gente pode lançar a mão desses aparelhos, tal, uma plaquinha, alguma coisa, né? Agora, precisa avaliar, e aí tem que ser uma avaliação individualizada, não existe... Jalas, selante ajuda? É bom? É ruim? Olha, o selante, ele quando bem indicado, existe uma indicação, ele é excelente. O selante é sensacional, desde que ele seja bem indicado. Qual é a indicação? Nós temos 3 riscos de cárie possível, falando muito superficialmente. Crianças com baixo risco, médio ou alto risco de cárie. O selante hoje ele só é indicado para quem está num médio risco de cárie. Por quê? Quem tem um baixo risco não precisa usar selante. Ajusta a escovação. Todo mundo tem um risco de cárie. Quem está vivo e come tem risco de cárie. Então, assim, se a criança está com baixo risco, a gente ajusta a escovação. Quando muito faz uma profilaxia, alguma coisa, não precisa usar selante. Seria um sobretratamento. Quem tem um alto risco de cárie, não adianta pôr selante, não deve pôr. Porque senão ele pode mascarar um processo de cárie. Então, hoje, o selante ele é indicado para quem está num médio risco de cárie. Então, a criança que tem um pouquinho, está com risco de cárie, não está com a dieta com a escovação muito bem controlada, tá? Então você pode lançar a mão do selante. Mesmo no dente de leite? Pode ser no dente de leite, mas é muito mais comum nos permanentes, quando eles estão nascendo. Mas pode usar, o selante pode ser em qualquer dente. Do fundo, né, onde tem superfície de mastigação, não esses da frente que são corte, né? Ou quando você tem também dentes com má formação, e aí falha a formação do esmalte, então o dente é mais frágil, tem um maior risco de cárie, ou a criança tem sensibilidade. Então aí você pode selar esse dente para ajudar nesses fatores, né? Mas o selante em si, quando muito bem
Quando muito bem, não. Quando bem indicado, ele é excelente. Mas não é todo. Durante muito tempo, muitos dentistas indicavam a torta direita. Porque quando ele foi pensado, a ideia era muito boa. Poxa, o dente está lá íntegro, sem cárie. A gente põe um selante, vai proteger. Excelente, né? Só que com o tempo isso não é mais indicado. Então, em alguns casos, ele é um sobretratamento, é quando eu faço uma coisa que não precisa. Por exemplo, tem criança que não precisa aplicar flúor. Não é padrão, você chegou no consultório e vai aplicar flúor. Né? É errado fazer isso. Do mesmo jeito que não existe mais o conceito de você ir no dentista de 6 em 6 meses. Você tem que ir no dentista de acordo com o seu risco de cárie, ou o risco da criança. O padrão, individual, né? Personalizado, né? Isso. O padrão vai pelo menos 2 vezes ao ano, ok. Mas não é assim. É o que eu falo. Eu tenho crianças no consultório que vão 1 vez ao ano sem nenhum problema. E recentemente uma delas voltou e eu não fiz nada, nem profilaxia. Porque essa criança, ela está comigo, ela está com 14 anos hoje. Ela já está comigo, acho que há uns 10 anos, nunca teve cárie, sempre com a escovação em ordem, não tem mancha branca. Não, eu falei para a mãe, não tem nada para fazer a não ser dar parabéns. Mas nem profilaxia precisa. Porque essa criança se vira sozinha, falando, né, assim, grosseiramente. Está equilibrada. Ela está equilibrada, ela escova bem, ela tem uma excelente escovação, nada de gengivite, usa fio dental, já sabe escovar o dente, eu já sei que ela sabe. Eu vou fazer o quê? Só dar os parabéns. Entendeu? Então, assim, isso daí é o que eu gostaria que muito mais criança tivesse. Né? Que chegasse nesse nível de não ter nada, de não precisar fazer nada. Ao mesmo tempo, a gente tem no consultório lá um programa de prevenção onde a criança vai todo mês fazer a profilaxia. Por quê? Tem alguns casos que precisa, porque não está controlado ou porque está nascendo dente. E aí, para você não correr o risco dessa criança ter cárie, ela entra nesse programa. E ela vai, na verdade, não é nem 1 vez por mês. Ela vai de 28 em 28 dias para fazer a profilaxia. Vai lá, a gente zera a placa, remove 100% da placa e aí a gente garante que essa criança não vai ter cárie. Então, vamos lá, são 2 extremos. Nem são tão extremos, porque eu tenho casos que a criança tem que ir 3 vezes na semana para fazer profilaxia e flúor. Não estamos falando de tratamento, né? Nesse caso de 3 aplicações na mesma semana, é um tratamento para você baixar a atividade de cárie da criança. Tá. E aí porque senão, né? E aí ela vai 3 vezes por semana, depois 2 vezes na semana, depois 1 vez por semana, depois 1 vez a cada 15 dias, para você parar o processo, para depois você conseguir fazer alguma coisa. O que eu me referi, tipo, não é um processo invasivo, né? Ainda é um processo paliativo, assim, né? Totalmente indolor e muito eficaz. Sem trauma, sem trauma. Porque o dentista, como a gente falou no começo, é aquele cara que machuca, é aquele cara do barulhinho. Tantas coisas evoluíram e o barulhinho ainda continua. O barulhinho continua. Jalas, obrigado pela sua atenção. Foi um prazer enorme, foi uma delícia poder conversar com você. E espero ter uma nova oportunidade, porque nem entramos na parte técnica, né, propriamente dita, né? Verdade. E acho que vale a pena. Se você tiver uma disponibilidade mais para frente, a gente vai marcar e vai bater um papo 2. Acho que vai ser bem bacana, viu? Será um prazer. A gente vai marcar, depois vamos fazer mais uma. Show! Quem não segue quem ainda não segue aí o Dr. Jalas, segue aí o Dr. Eduardo Jalas. Vê lá as fotos, vê lá se você tem uma criança, leva lá também, agenda lá. Você vai ver uma odontologia diferente, com o aspecto emocional, com o aspecto de acolher o indivíduo, né? E não a boca do indivíduo, né? É tão bom quando a gente trata as pessoas no seu sentido amplo, completo, né? Não só a questão bucal, é que eu só vejo o dente. Assim, não, você vê essa boca tem uma pessoa também. E é importante isso daí. Sensacional. Obrigado a todo mundo aí que participou conosco. Amanhã a gente vai fazer uma outra live com o Dr. Gustavo, que ele é um oftalmo lá do Flamengo, que também vai ser bem bacana. Voltado também para a parte pediátrica, para as crianças. Quem puder participar conosco, mesmo horário. Jalas, se despeça das pessoas
Muito obrigado. Um prazer. Sempre faz parte da nossa filosofia lá divulgar a prevenção, onde a gente puder, da maneira que puder. Fiquem à vontade para enviar as perguntas ou para vocês ou para mim. Qualquer rede social, se digitar Jalas lá vai aparecer. Eu sempre recomendo, dê uma acessada, tem o site, dentro do site tem o blog, tem muita informação um pouco mais esmiuçada. Tem o YouTube, o canal no YouTube também, que tem muitos vídeos explicativos. Facebook, Instagram, onde quiser tem informação. Então, dá uma acessada para que vocês tenham essas informações e alguma coisa a gente já vai poder ajudar em relação à prevenção. E fiquem à vontade para entrar em contato. Tem nos canais que a gente tem o e-mail, tem o WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É um prazer poder colaborar com vocês. Show de bola. Também nessa missão aí da saúde e segurança dos pequenos. Então, obrigado aí pela sua contribuição, viu, Jalas? Obrigado, Valeu, pessoal. obrigadão, Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.